Olá pessoal, meu nome é Valéria Moreno do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta em 7 minutos aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade. E hoje irei apresentar a aula tema curva normal da disciplina de estatística. Estatística é a ciência que se ocupa de coletar dados, organizar dados, analisar e interpretar os dados a fim de tomar decisões. Existem dois tipos de conjuntos de dados: o conjunto de dados da população e o conjunto de dados da amostra. População é o conjunto de dados de todos os resultados, respostas, medidas ou contagens que são do nosso interesse. Uma amostra é um subconjunto de uma população. Então, a população é um conjunto que corresponde ao todo do nosso interesse e a amostra um conjunto de pequenos dados do todo de nosso interesse. Então, em uma fábrica, nós temos o conjunto de dados de todo dia. Pode ser, então, a população da produção diária. E o que tiramos de peças para análise daquele dia é chamado, então, de amostra. Uma curva de distribuição normal, ou também chamada curva de Gauss, é utilizada para estudos de tendências, estudos visionários no comércio e na indústria. Aqui no nosso exemplo, nós temos um gráfico. Como podemos, então, estudar, a título de exemplo, a nota em uma sala de aula, onde x corresponde ao eixo de coleta de dados. Por exemplo, o valor da nota dos alunos, que vai de 0 a 10, a nota obtida na prova. O valor central, este, representado por μ, representa a média dos dados de uma população. Então, do conjunto todo da sala de aula. A população é o conjunto total de dados, então, da sala de aula. Vamos supor que na nossa sala de aula, que a nota vai de 0 até 10, que o valor da média obtida na prova foi de 5. Então, a nossa média, o nosso μ, foi 5. Perceba que notas menores do que 5, poucos alunos obtiveram notas menores do que 5. E poucos alunos tiraram notas maiores do que 5. A média, representada pela seta ali acima, representa a maior quantidade de dados obtidos. O maior número de alunos ficou dentro da média de notas. Média 5. Os valores extremos abaixo da média e acima da média representam poucos alunos. Poucos alunos tiraram notas baixas e poucos alunos tiraram notas acima da média. Continuando o nosso estudo de curva de distribuição normal, ou também chamada curva de Gauss, percebemos que realmente a curva de Gauss ela é um pouco mais extensa. Ela possui continuação ao lado direito e continuação ao lado esquerdo, onde podemos estudar realmente as menores notas obtidas na sala de aula e as maiores notas obtidas na sala de aula. Existe, então, uma mudança de direção dessa curva. Uma mudança, então, também da concavidade da curva. Porque no ponto central, a concavidade da curva está voltada para baixo. No valor da média, a curva está voltada com concavidade para baixo. E no demonstrado na seta, a curva mudou de concavidade, ficou voltada para cima. Perceba uma mudança de concavidade aqui, do lado esquerdo, e uma mudança de concavidade também do lado direito.
Nós chamamos esse ponto de mudança de concavidade de ponto de inflexão, ou seja, então, ponto de inflexão da curva normal. Temos do lado esquerdo um ponto de inflexão e ao lado direito também temos um ponto de inflexão, um ponto de mudança da concavidade da curva. A distância entre o valor da média com o ponto em que a curva muda de concavidade é chamado de desvio padrão. Desvio padrão, então, é a distância entre a média e o ponto de inflexão. Então, temos uma curva de Gauss tem dois trechos de desvio padrão. Um para o lado direito e outro para o lado esquerdo da curva. Uma curva de distribuição normal, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da média, esquerdo e do lado direito da média, ela nunca tocará o eixo x. Ou seja, ela é infinitamente comprida do lado esquerdo e infinitamente comprida do lado direito da curva. A área correspondente à área abaixo da curva normal tem um valor numérico igual a 1. O valor numérico é 1 porque a área abaixo da curva corresponde à área de 100% da curva. 100%, valor 1. Uma curva de distribuição normal apresenta uma função dependendo da média e do desvio padrão. E por ser uma função, ela acaba apresentando uma forma regular e simétrica, ou seja, o lado esquerdo da curva normal é igual ao lado direito. Portanto, uma curva de distribuição normal, simétrica, devido a uma função dependendo da média e do desvio padrão, quando tivermos uma variação do desvio padrão para um número maior, aumentando, quanto mais se aumenta o desvio padrão, menor será o resultado da função, menor será o valor da função. Portanto, uma curva de distribuição normal que apresenta um gráfico simétrico e que possui um desvio padrão, sigma, em uma função e que pode ter uma variação para maior, o desvio padrão pode aumentar, diminuindo o valor da função, ou seja, quanto maior o desvio padrão, menor o valor da função, provocará na curva uma diminuição, ela ficará mais baixa em relação à curva inicial. Teremos uma curva de distribuição normal mais baixa e mais larga em suas extremidades esquerda e direita. Portanto, agora iremos falar sobre as probabilidades de uma distribuição normal. Como se calcula as probabilidades dentro de uma distribuição normal? Nós sabemos que a área total abaixo de uma curva normal tem um valor igual a 1, ou seja, 100% abaixo da curva tem uma área igual a 1. E se tivermos abaixo da curva um valor menor, uma área menor, quisermos saber uma área menor, por exemplo, aqui no nosso gráfico aparece uma seção entre Azinho e Bzinho. Nesse caso, nós teríamos uma probabilidade proporcional, ou seja, uma área menor do que 100%, uma área proporcional.
Então, poderíamos dizer o seguinte: dentro de uma curva de distribuição normal, a probabilidade de A e B seria um valor de área abaixo, um valor de área entre Azinho e Bzinho. Então, veja, probabilidade de X entre Azinho e Bzinho. Agora que sabemos que o cálculo de probabilidades de uma distribuição normal é função de uma área de um gráfico, nós teremos valores de probabilidade em função de áreas. Perceba aqui, 68,26% corresponde à seção do gráfico, ou 34,13% de cada lado entre o valor médio, entre o ponto central da curva. Ou ainda teríamos 95,44% e um trecho maior. Então, perceba que teremos aqui o próximo valor, 99,74. E quais seriam esses valores, então, apresentados nesse gráfico? 68,26, 95,44, 99,74. Afirmo o seguinte: esses valores percentuais distam um sigma, ou seja, um desvio padrão do lado direito e um desvio padrão do lado esquerdo. Por exemplo, em 68,26%, se acrescentarmos um sigma do lado direito e um sigma do lado esquerdo, teríamos 95,44. E se agora acrescentássemos mais um sigma do lado esquerdo e mais um sigma do lado direito, teríamos 99,74. Portanto, esta curva apresentada neste gráfico, ela tem 3 sigmas à esquerda e 3 sigmas à direita. Agora vamos ao nosso desafio carga rápida. Usualmente, os resultados dos testes de QI, que é chamada quantidade de inteligência, são pontuados da seguinte forma: média igual a 100, desvio padrão igual a 15. O nosso desafio é: determine a probabilidade de uma pessoa possuir um QI entre 70 e 115. Teremos a seguinte resolução carga rápida. Veja o nosso gráfico, então, apresentado com as distribuições de probabilidade. Nós temos que no ponto apresentado, teríamos... Como calcularíamos esse ponto apresentado? A média, μ, menos 2 desvios padrões, menos 2 sigma. Como a média é igual a 100, então é 100 menos 2 sigmas. Sigma é 15, então 100 menos 2 vezes 15, que é 30. 100 menos 30 igual a 70, que é o perguntado no nosso desafio. E o outro ponto, que é apenas um sigma, teríamos μ, que é a média, mais um sigma. Então, μ, que é 100, um sigma, que é um desvio padrão, que é 15. Então, 100 mais 15 igual a 115. Então, estes seriam os dois pontos da nossa questão, que é determine a probabilidade de uma pessoa ter um QI entre 70 e 115. Aí estão os pontos de QI 70 e 115 no eixo X. A probabilidade, então, seria probabilidade entre 70, de X estar entre 70 e 115, seria a área A1 mais a área A2 mais a área A3. A1 corresponde, então, a 13,59. A2 corresponde a 34,13. E a 3 corresponde a 34,13 também. Somando os três valores de área, A1, A2 e A3, teremos 81,85%. Ou seja, a probabilidade de uma pessoa X ter um QI maior do que 70 e menor do que 115
é igual a 81,85%. Com isso, finalizamos mais uma aula tema do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade, em apenas 7 minutos, e que hoje apresentou a aula tema Curva Normal, da disciplina de Estatística. Se você gostou, inscreva-se para receber novas aulas, deixe o seu comentário e sugestões ou solicite a sua aula tema no canal Engenharia Carga Rápida ou através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção.